Boa tarde, queridos estudantes. Sejam bem-vindos à quarta aula de Geologia. Hoje nós vamos dar sequência na aula que demos anteriormente, relacionado com a estrutura interna da Terra, onde nós falamos dos métodos para o estudo do interior da Terra. Recapitulando, falamos que a estrutura da Terra, a estrutura interna da Terra, diz respeito à composição estratificada do planeta em suas áreas interiores. E conseguimos ver também que a estrutura interna do nosso planeta é classificada a partir de três principais camadas da Terra, que são o núcleo, o manto e a crosta terrestre. E elas separam-se entre si por duas descontinuidades, que é a de Morovitsky e de Gutenberg. Ora, vimos também os métodos para o estudo do interior da Terra, onde vimos os métodos diretos e os métodos indiretos. Nos métodos diretos, nós vimos aí, como por exemplo, observação e estudo direto da superfície visível, exploração de jazigos minerais em minas e escavações, magmas e xenólitos e também sondagens. E nos métodos indiretos, vimos aí que elas permitem-nos a obtenção de dados sobre a estrutura interna da Terra através da interpretação de dados obtidos indiretamente pela análise de dados geofísicos, geoplanetológicos e astrogeológicos, onde vimos em que métodos se baseiam os métodos indiretos. Vimos que temos os métodos, baseia-se nos métodos geofísicos, métodos planetológicos e métodos astrogeológicos. Depois vimos o que utiliza o método geofísico, astrogeológico e o planetológico. Por isso, vamos então dar sequência à nossa aula, no qual desenvolvemos um pouco o método sísmico, que está relacionado com a sismologia. Ora, vimos aí aspectos relacionados com a sismologia, e depois falamos um pouco também do fato de que quando as ondas sísmicas atravessam o planeta, elas causam modificações no comportamento da Terra. E isso mostra que a Terra não é um planeta homogêneo, mas sim heterogêneo. Então, hoje vamos falar das ondas sísmicas, conforme prometemos na aula anterior, em que nós vamos começar já por definir o que são ondas sísmicas. Ora, ondas sísmicas são movimentos vibratórios das partículas das rochas que se transmitem segundo superfícies concêntricas, devido à libertação súbita de energia no foco sísmico, ou seja, onde o sismo se foca. Então, isso é que está relacionado com ondas sísmicas. São aqueles movimentos vibratórios das partículas das rochas. Quer dizer que as partículas das rochas, ao se movimentarem, elas vão libertando subitamente uma energia no foco sísmico. Isso vai resultar em ondas sísmicas. E, na verdade, as ondas sísmicas são ondas que se propagam através da Terra, geralmente como consequência de um sismo ou devido a uma explosão. E estas ondas sísmicas, elas são causadas ou são estudadas pelos sismólogos. Sismólogos são aqueles indivíduos que estudam as ondas sísmicas e medidas por sismógrafos. Esses sismógrafos são aparelhos que medem os sismos. Também podemos medir através de sismômetros ou ainda por meio de geofones. Quer dizer que para medirmos um sismo, nós podemos utilizar os sismógrafos, os sismômetros ou os geofones.
Então, nos estudos sísmicos de jazidas de petróleo, também podem ser utilizados hidrofones. Isto para fazer o estudo sísmico de jazidas de petróleo. Ora, dizer que as ondas sísmicas, elas classificam-se em dois grupos. Aqui estamos a falar já nos tipos de ondas sísmicas. Elas classificam-se em dois grupos, que são as ondas superficiais ou longas, ou também conhecidas como ondas L. Repito, as ondas sísmicas classificam-se em dois grupos, que são as ondas superficiais ou longas ou L e as ondas profundas ou volumétricas. Repito, as ondas sísmicas classificam-se em dois tipos de ondas que são conhecidas como ondas superficiais ou longas ou L, quer dizer que você pode dizer a primeira onda sísmica, o primeiro grupo de ondas sísmicas são ondas superficiais. Se não quiseres dizer ondas superficiais, podes dizer ondas longas. Se não quiseres dizer ondas longas, podes dizer simplesmente ondas L, não é L. L é pronome pessoal. L é e o L. Ok. E o segundo grupo de ondas são conhecidos como ondas profundas ou volumétricas. Se você não quiser pronunciar, não quiser chamá-las de ondas profundas, pode chamar de ondas volumétricas e vice-versa. Ora, as ondas superficiais são ondas de grande amplitude, daí o nome ondas longas. Quer dizer que as ondas superficiais, elas são chamadas de ondas longas porque elas são ondas de grande amplitude. Elas apenas se propagam à superfície, causando estragos nos edifícios. Conforme vocês podem verificar no vosso livro, abram na página 27 e vão ver os estragos causados por um sismo resultante ou resultado de uma onda, da propagação de uma onda superficial. Então, essas ondas superficiais causam estragos. Ao passo que as ondas profundas, essas ondas profundas estão relacionadas com as ondas P e S. Quer dizer que as ondas profundas, dentro das ondas profundas nós podemos encontrar dois tipos de ondas que são P e S, ou seja, primárias e secundárias, depois vamos falar mais em frente, ou mais à frente. As ondas profundas são ondas que propagam-se apenas em profundidade e quando atingem a superfície, originam ondas superficiais. Repito, as ondas profundas são ondas que se propagam em profundidade, elas vão se propagando em profundidade no interior da crosta terrestre, mas depois elas alcançam a superfície, vêm até a superfície. Quando essas ondas atingem a superfície, elas vão originar as ondas superficiais. Penso que fiz-vos compreender, não é? Acreditamos que sim. Vocês são inteligentes, naturalmente. Ora, as ondas sísmicas são caracterizadas pelo modo como as partículas oscilam em relação à direção de propagação. Agora, a velocidade das ondas P depende da rigidez, da densidade e da compressibilidade dos materiais, ao passo que a velocidade das ondas S depende da rigidez e da densidade dos materiais que atravessam. Ora, de realçar que as ondas P e as ondas S são ondas que estão dentro das ondas profundas ou volumétricas. Quer dizer que as ondas profundas ou volumétricas estão subdivididas em dois tipos de ondas, que são P e S. São essas aqui. Conforme vocês podem ver aqui na imagem, nós temos as chamadas ondas P, que também são conhecidas como ondas primárias ou ondas longitudinais. Isto
dentro das ondas profundas ou volumétricas. Então, olhando para aqui, nós temos ondas profundas, temos as ondas profundas. Essas ondas profundas, nós podemos encontrar dentro das ondas profundas ondas P e ondas S. As ondas P são conhecidas como ondas primárias ou ondas longitudinais, ao passo que as ondas S são conhecidas como ondas secundárias ou também conhecidas como ondas transversais. Então são essas. Agora, estas ondas profundas, no qual encontramos as ondas P e S, elas têm certas características. E as características são essas que nós encontramos aqui. Vocês podem ver. E a partir do vosso livro, vocês podem abrir o vosso livro e irem até a página 28. Ou a partir daqui, conseguem verificar as características. Quer dizer que para as ondas P, as partículas deslocam-se paralelamente à direção de propagação. As ondas P, as partículas, elas vão se movimentando-se ou deslocando-se paralelamente à direção de propagação. Reparem, olhando para a figura número 12, nós temos aqui as ondas profundas, que são ondas P e S. Olhando para esta figura A, esta figura aqui, A, esta figura A, este sentido, esta direção, indica a direção de propagação da onda. Indica a direção de propagação da onda. A onda propaga-se, repara, de forma vertical. Está aqui. Propaga-se na direção vertical e não na horizontal. Propaga-se na direção vertical. Estamos a ver a onda propagar-se. E é importante realçar, queridos alunos, que há uma enorme diferença entre direção e sentido. São coisas completamente diferentes. Quando nós falamos em direção, tem a ver com plano. Que o plano pode ser horizontal, vertical ou oblíqua. Significa dizer que esta direção é a direção de propagação da onda vertical. Está aqui, vertical. Direção de propagação da onda. Agora, se eu falar sentido, o sentido não tem a ver com plano. O sentido tem a ver com a posição, ou seja, a posição em que um referencial se encontra, se movimenta, tanto a sua posição inicial e a posição final. Ou seja, o sentido de algo tem a ver com... O sentido pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima ou de cima para baixo. Ou sentido ascendente ou sentido descendente. Então você nunca pode dizer, olha, a direção dele ele está a se direcionar da direita para a esquerda. Não. A direção dele é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Não, a direção dele é horizontal. Ou a direção dele é vertical. Então, isso foi uma pincelada para vos elucidar e situar. Então, como dizíamos, as características das ondas P, que são as ondas profundas ou volumétricas, as partículas dessas ondas, elas deslocam-se paralelamente à direção de propagação. Significa dizer que se a direção de propagação é esta direção vertical, olhando para aqui, para a figura A, a direção de propagação desta partícula está aqui. Também é vertical. Logo, vertical, reparem, são paralelos esses dois. E o que são algo paralelo, ou retas paralelas? Duas retas paralelas são aquelas que nunca se encontram. Logo, nós temos aqui a partícula a movimentar-se nesta direção
e temos aqui a direção de propagação da onda. Quer dizer que as partículas deslocam-se paralelamente ou de forma paralela à direção de propagação da onda. Está aqui. Ok. Então, penso que compreendemos. Fizemos-vos compreender. Agora, a propagação efetua-se através de um conjunto alternado de compressões e distensões. É comprimir e distender. Comprimir, imaginem como uma mola. Tu tens uma mola e vais comprimir a mola, apertar. A mão direita e a mão esquerda, cada uma das mãos numa extremidade da mola, por exemplo, e vais fechando, estás a comprimir. Agora, se você distender, é como se estivesses a abrir as duas mãos, pega em cada extremidade da mola e vais abrindo. Então, a propagação efetua-se através de um conjunto alternado de compressão e distensão. Por isso é que vocês conseguem ver aqui, temos essa. Ela está a vir, vejam. Está nesse sentido, distensão e compressão. Se ela estiver a vir e puxar. Aqui esta vai para esse lado, esta vai para aqui, está a distender. Se os dois estiverem a vir um para aqui e outro para ali, então estamos a comprimir. Okay? Então, as ondas P, como são conhecidas mesmo P ou primária, são as primeiras ondas a serem registradas pelos sismógrafos, sendo por esse motivo é que elas apresentam uma velocidade maior que das ondas S, que são as secundárias. E a velocidade das ondas P é de 6,5 km por segundo. Esta é a velocidade das ondas P. É de 6,5 km por segundo. Ao passo que elas propagam-se através dos sólidos, dos gases e dos líquidos. É importante terem isto em mente, principalmente a velocidade das ondas P. Então, essas ondas P elas propagam-se através dos sólidos. Propagam-se através dos sólidos. Propagam-se através dos sólidos, dos gases e dos líquidos, podendo a sua propagação ser comparada à das ondas sonoras. Alguma da energia transmitida pelas ondas P pode ser transmitida para a atmosfera sob a forma de ondas sonoras, como som. Tanto é que ela, depois de emitir isso como som, ela vai provocar um ruído que pode ser ouvido pelos animais ou por seres humanos. Tá? Ok. Então, essas são as principais características das ondas P. Ondas P que estão dentro das ondas profundas. Isso não é para esquecer. Depois, temos então as ondas S. Essas ondas S estão dentro ainda das ondas profundas ou volumétricas. Lembrar que as ondas profundas ou volumétricas, nós podemos encontrar dois tipos de ondas. As ondas P e as ondas S. As ondas P são conhecidas como ondas primárias. S, ondas secundárias ou transversais. Agora, quais são as características dessas ondas, das ondas S? É que as partículas deslocam-se num plano perpendicular ao deslocamento da frente de onda, sendo denominadas ondas transversais. Quer dizer que as partículas das ondas S, elas vão deslocar-se num plano perpendicular ao deslocamento da frente de onda. Por isso é que nós chamamos elas de ondas transversais. Conforme podemos ver aqui, ok? Repara, nós temos aqui a direção de propagação da onda, repara, da onda. Aqui nós temos as partículas a movimentarem-se. Estão a movimentar-se num plano perpendicular, formando um plano perpendicular. Se eu puxar este elemento até aqui,
vai formar um plano perpendicular. Está aí. Perpendicular. Forma um plano perpendicular. Logo, vocês sabem que algo perpendicular é algo que pode formar um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus, né? Formar perpendicular. Então é importante ter em mente isso, diferente das ondas P, que movimentam-se paralelamente. Agora, como dissemos, ondas S são conhecidas como ondas secundárias. Elas são mais lentas do que as ondas P, que são as primárias. Logo, a sua velocidade é de 3,2 km por segundo. E elas são mais lentas do que as P. A velocidade é de 3,2 km por segundo. Então, é importante não esquecer este pormenor. Importante não esquecer este pormenor e estes dados estão aqui, ok? De modo que se a velocidade das ondas P são mais rápidas ou é maior do que a velocidade das ondas S, logo, quem chega primeiro às estações sismográficas são as ondas P, por serem primárias, logo e por terem maior velocidade. Tá? Como vocês sabem em física, vocês sabem, velocidade é igual ao deslocamento sobre o tempo. Sabem disso? Então, a partir daqui da física, nós conseguimos estabelecer uma relação. Maior velocidade, maior deslocamento. Maior velocidade, maior deslocamento. Maior velocidade, menor será o tempo. Então, imagina, isso na prática constata-se. Se eu imprimir maior velocidade, vou fazer menos tempo para sair daqui do CEP, que é Benfica, no que fica, até o Catinton. Se eu imprimir menos velocidade, eu vou demorar mais tempo, vou levar mais tempo para sair daqui até o Catinton, ok? Conhecem o Catinton, no Rocha. Hoje, só estão habituados no Talatona, né? No Jardim de Rosas, Mutamba, Quinaxis, né? Alvalade. Temos outros bairros, como Catinton, Mundial e Bondochapé. Ok, queridos alunos. Então, assim em síntese, reparem, nós temos as ondas P, que têm maior velocidade, e temos as ondas S. As ondas P têm maior velocidade em relação às ondas S. A velocidade das ondas P é de 6,5 km por segundo, ao passo que das ondas S é de 3,2 km por segundo. Logo, essas ondas levam mais tempo para chegar às estações sismográficas em relação às ondas P. Realçando que maior velocidade, maior é o deslocamento. E, consequentemente, maior velocidade, menor será o tempo. Ok. E elas propagam-se também em materiais sólidos, mas não nos materiais líquidos. É importante esta nota. As ondas S propagam-se em materiais sólidos, mas não nos materiais líquidos, sendo seu comportamento comparado a das ondas luminosas. E estas são as características das ondas profundas ou ondas volumétricas. Agora, as ondas superficiais que nós falamos, ondas superficiais ou longas, essas comportam dois tipos de ondas. Elas são, dentro das ondas superficiais, nós podemos encontrar as ondas L ou LOV, não confundam este L com o outro nome que pode receber as ondas superficiais, ok? Vimos que as ondas superficiais, o outro nome que elas podem receber é ondas longas ou L. Então, o L, este é de LOV,
que é o tipo de onda. Agora, o L, a superficial ou L é de longas, porque as superficiais têm um longo alcance. Logo, as ondas superficiais estão subdivididas em dois tipos de ondas. A primeira é conhecida como ondas L ou LOV, ondas L, repito, ou LOV, e também as ondas Rayleigh. As ondas Rayleigh. As ondas Rayleigh. Elas possuem algumas características. Quais são as características dessas ondas? Primeiro, em comum. Primeiro, as partículas sofrem deslocações laterais e elípticas. As partículas, as ondas superficiais, estão aqui as ondas L e as ondas R. LOV e Rayleigh. Rayleigh e LOV. Então, as características dessas partículas, a primeira, são três características fundamentais. A primeira é que as partículas sofrem deslocações laterais, quer dizer que elas vão se deslocando de forma lateral. Lateral, repare, esta aqui, olha aqui, tá? Vem para aqui e esta vai para aí, tá? De forma lateral. Esta vem, repara aqui, vem e esta elongou-se. Esta entrou e esta foi mais saliente. Mas também esta é que é a deslocação lateral. Agora elíptica, forma de uma elipse. Elíptica, assim desta forma. Pararam? Desta forma, também podem movimentar-se assim, neste sentido. Outra característica é que a sua velocidade oscila entre os 2,7 e os 3 km por segundo. Quer dizer que as velocidades das ondas LOV e Rayleigh, elas oscilam entre os 2,7 e os 3 km por segundo. E a terceira característica dessas ondas é que elas deslocam-se à superfície da Terra apenas em materiais sólidos e líquidos. Como vemos aqui neste caso a direção de propagação desta onda é neste sentido, ok? Vemos aqui, ela funciona assim. Direção de propagação da onda. Este aqui é o movimento das partículas, ok? Este é a direção de propagação da onda e este é o movimento das partículas. Este movimento das partículas. Se repararem aqui, este movimento lateral, ela vai criando distúrbios aqui. Vejam como aqui é afetado os edifícios que estiverem aqui, ou os objetos. Ao passo que aqui, de forma elíptica, ela vai se movimentando como se fosse uma onda. Sente a casa abanar, a movimentar-se. Por isso é que muitas das vezes vocês ouvem alguns dizerem, olha, o prédio abanou, principalmente fora do país, em zonas onde tem maior concentração sísmica. Ok. Então, não esqueçam esses pormenores, ok? Então, vimos assim as características destas ondas. Ora, esta é uma matéria muito bonita, espero que tenham gostado e nós vamos então terminar com esta aula de hoje, dizendo que o resumo está aqui e vão verificando sempre nos vossos livros. Se quiserem ver imagem de um sismógrafo ou sismômetro, podem ir até a vossa página 31 e vão ver um dos primeiros aparelhos que permitiram o registro de um sismo. Os sismômetros. Que esses primeiros aparelhos são conhecidos como sismômetros chineses antigos. Eles, porque foram os chineses quem criaram isso. Foram eles que criaram, né? E conseguem verificar a estrutura. Se vocês abrirem aí a vossa página 31 do livro, naquela gravura, vão ver aí. Agora, os sismógrafos atuais não são como esta aí, não é? Elas são estacionárias, tá? Ok, são diferentes também. Ok, muito obrigado. Foi um prazer imenso. Espero que desfrutem dessas 4 aulas correspondentes a 4 semanas ou a um mês.
Então, daqui estaremos juntos oportunamente. Foi um prazer e desejo continuação de um bom dia, saúde para vocês e para os vossos familiares. Recebam um abraço do vosso professor de Geologia, Kitek. Boa apetite!